Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradecer a Deus por esse momento e pedir a direção do Espírito dele. Amém? Pai, te damos graças por esse momento de estarmos submetidos à Tua Palavra, onde o Teu Espírito vai nos guiar, vai nos dirigir para que possamos crescer, aprender e vivê-la. Em nome de Jesus, que possamos ter consciência que esse Espírito habita em nós e Ele se move por meio da Palavra, testificando de Cristo em nossas vidas. Em nome de Jesus, que nessa tarde tenhamos consciência plena do que vai ser ministrado da Tua Palavra, para que possamos assim, como está escrito, andar e vivê-la em nossos passos diariamente. Em nome de Jesus, Pai, que possamos conhecer-te mais, se aprofundar mais na Tua vontade, para que possamos assim, como filhos amados, proceder nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Nessa tarde, nós vamos estar falando um pouco mais sobre a filiação divina, a justiça de Deus que nos proporcionou esse achegar a Deus. Antes de começar a ler aqui na Bíblia, eu vou mostrar algo para vocês aqui. É um pedaço, um trecho de um que eu vi aqui e depois a gente fala mais sobre. A justiça de Deus é cheia de misericórdia. Deus castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende. Em sua justiça, Deus não podia deixar nossos pecados impunes. Por isso, Ele levou nosso castigo. Agora, todos que aceitam Jesus como seu Salvador podem ser perdoados e se tornar justos. Aí eu pergunto, isso está certo? Em partes. Totalmente não, porque Deus não castiga ninguém. O pecado tem um preço e é a morte. O preço do pecado é quem castiga. A morte é cobrada porque a gente planta na carne. O que se planta na carne se colhe corrupção. Ou seja, isso aqui está misturado. Isso aqui não está totalmente certo. O pecado, ele cobra do ser humano o preço, que é a morte, que é a doença, que é a agonia, que é a enfermidade, que é uma série de coisas ruins. Só que isso foi estabelecido por uma lei que o próprio Deus estabeleceu. Quem planta, colhe. Deus não vai ficar como um vigia de lupa só esperando. Olha, eu vou olhar para fulano. Será que ele vai pecar? Ele vai pecar. Eu vou pegá-lo. Não. Está escrito, quem planta na carne, colhe corrupção. Deus não vai ficar de lupa, de binóculo olhando para a gente, esperando a gente errar para castigar a gente, não. Porque isso é um papel de um carrasco e não de Deus. E a Bíblia fala que Deus manifestou em Cristo sua justiça, transformando vidas que se achegam a Ele em filhos. E quem é o pai que vai querer estar esperando o filho errar para meter-lhe o cacete? Nenhum, só se ele for doido. Ou for um pai que seja perturbado do juízo e queira fazer o mal ao filho. Mas Deus não é assim. A Bíblia fala que Deus tem características e que uma delas é a justiça. E a justiça de Deus não é o castigo, mas é trazer o homem para perto dele. Proporcionar o homem estar íntegro diante de Deus. Proporcionar ao homem uma posição de como o homem era antes de cair, antes de pecar. Como ele criou o Éden, como ele colocou lá o homem para viver. E hoje, nada mais propício do que a gente ver o que Cristo fez, tomar a ceia, cear com essa consciência de justiça. Porque a justiça de Deus, ela veio para proporcionar ao homem um escape, uma saída da morte, da condenação, de uma vida totalmente separado de Deus. E colocar o homem em Cristo numa vida de integridade, de poder estar diante de Deus e entrar com ousadia no Santo dos Santos. Na carta de Hebreus fala, entrai com ousadia no Santo dos Santos. Se achegue ao Santo dos Santos para que você tenha socorro no momento oportuno. Ou seja, Deus, Ele
tem se eu posso dizer assim, a intenção de nos colocar na posição de filhos e nos livrar desses erros por meio da palavra, porque a palavra é luz para os nossos caminhos, ela nos ensina a verdade. Agora, peço a vocês que abram suas Bíblias lá, em Romanos 1,17. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa justiça nos é revelada na palavra. E a palavra nos mostra como andar nessa justiça e não andar segundo a vontade da nossa carne. No livro de Gálatas tem uma lista lá que fala das vontades da carne. E todas elas inclinam para o que é mal. Para a morte, para satisfações sexuais, para roubo, para crime, para mentira. Todas elas inclinam para esse lado. No entanto, a palavra de Deus mostra a justiça dele, que Deus em nenhum momento se expressou dessa forma. No Éden vemos que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele disse, olha, não coma dela não, para que você só conheça o bem. Ou seja, automaticamente nós vemos que Deus queria apresentar somente o que era bom para o homem. Mas o homem quis conhecer o mal para ficar parecido com Deus, segundo Satanás disse. E por conta disso, ele agora só inclina para o lado ruim. Porque uma natureza que era restaurada íntegra, que só conhecia o bem, foi quebrada e foi colocada agora dentro de si uma natureza morta, pecaminosa, separada de Deus. E essa natureza, ela inclina para o mal, porque na carne habita o pecado. E onde está o pecado, está a morte. Porque o preço, o salário, tudo que o pecado proporciona é morte, é dano, é prejuízo. E se nós se inclinarmos só para esse lado, nós vamos dançar, literalmente, com música ou sem. Por quê? Porque o pecado ele cobra, chega uma hora ou outra que o preço vem. Naturalmente falando, qual é a coisa mais valiosa que temos? Nossa vida. Por isso que muitos dizem, cuidem da sua saúde e tal, e tal, e tal, porque é o bem mais valioso que você tem, certo? Mas em Deus nós temos que saber que não devemos apenas ter por preciosa essa vida, mas ter por preciosa a salvação, porque há um que pode lançar tanta alma como o corpo no inferno. E devemos não ter medo, mas temer e viver nessa justiça, para que a gente não pereça, para que a gente não sofra, para que a gente viva uma vida de, como está escrito, que nós em Cristo fomos restaurados e Ele nos fez para reinar em vida nessa terra. Em Romanos está escrito, eu vou olhar aqui o versículo e já lhe digo. Ele nos fala que nós fomos feitos para reinar, e esse reinar não é apenas ter bens materiais de vida boa não, mas é agir como um rei. E um rei justo, um rei íntegro, ele não age de qualquer jeito não. Ele não vive de todo jeito, ele não vive com safadeza, com mentira, enrolando. Porque se ele fizer isso, ele não é justo. Ele é um rei mau. E durante essa história toda do mundo, até hoje nós vemos que os reis que se portaram dessa forma, sofreram golpes, foram mortos, padeceram. Por quê? Porque não andaram de acordo com o título que receberam, com a vida que receberam. Não andaram de acordo com aquilo a qual eles foram colocados para fazer, a posição. E por não andar assim, eles padeceram e perderam seu título, perderam o estilo de vida que eles tinham. Por conta de andar de todo jeito, não de acordo com a coroa que tinha, de acordo com a autoridade que tinha, mas de acordo com a vontade deles próprios. Vemos muitos reis, até na história de Israel, que seguiram conselhos baseados em suas próprias vontades, em conselhos de pessoas que não eram ligadas com Deus, em conselhos de pessoas que viviam de todo jeito, e assim padeceram, sofreram. Teve rei que só reinou 2 meses só. Entrou, passou um pouquinho e morreu. Por quê? Porque quis viver de todo jeito. Já vimos Davi que quando entrou e foi reinar e estava debaixo, sujeito da vontade de Deus, passou muitos anos
a ponto do próprio Deus dizer: olha, você é segundo meu coração e eu vou estabelecer um reino eterno da sua linhagem. Por isso que Jesus veio da descendência de Davi. E hoje o reinado de Davi é confirmado em Cristo, por conta daquilo que ele fez e da forma que ele viveu como rei. Davi certa vez disse: olha, eu não quero tirar proveito, nem dar algo a Deus, oferecer algo a Deus que não me custe nada. Ou seja, eu tenho que oferecer algo bom a Deus. E qual a melhor coisa que a gente pode oferecer, se a vida da gente é mais valiosa para nós, e é tudo que a gente pode oferecer ao extremo a Deus? Nós podemos dar nossa vida integralmente a Deus. Como assim? Aceitando Jesus primeiramente e depois vivendo segundo a palavra. Aqui nós vamos ver que existe uma grande confusão que trata justiça como juízo. E justiça não é juízo. Justiça é o fato de sermos colocados numa posição a qual nós não estávamos. Foi estabelecida por Deus essa posição em Cristo. Nos restaurou a posição de filhos e nos colocou diante deles íntegros. Diante dele íntegros. Diante dele restaurados. E essa posição nos levou a estar aceitáveis diante de Deus. Como assim aceitáveis? Antes nós não éramos, não. Onde habita o pecado, Deus não tem comunhão. Então nós estávamos afastados da comunhão com Deus. Então nós não éramos aceitáveis diante de Deus. Mas hoje em Cristo somos aceitáveis por conta do amor de Deus. Pois afinal de contas, Ele nos amou primeiro. Não foi a gente que fez nada, foi Ele. Vamos para a Bíblia agora. Lá em Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de seu Zezinho da venda, que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vemos nesse texto que há um justificador, que foi Deus. Que há um que comprou a justificação, que foi Deus. Que há um que fez a gente virar justo, que foi Deus. Não foi aquilo que era feito anteriormente na lei, mas foi aquilo que foi feito em Cristo. Porque como a gente bem sabe, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vida eterna é uma parte fundamental do fator justificação. Porque sem justificação nós não temos vida eterna. Nós estamos separados da graça de Deus, nós estamos separados da vida de Deus. E por conta dessa justificação, hoje temos acesso ao Pai como filhos. Anteriormente, na lei, de Gênesis a Jesus, não vimos nenhum homem se dirigindo a Deus como Pai. Por quê? Porque não conheciam, não sei, ou eram negados essa intimidade tão grande. Mas em Cristo, vemos o próprio Cristo dizendo: meu Pai me ouve, meu Pai me escuta, meu Pai que está nos céus, eu sou filho de Deus. O unigênito mostrou que tinha um Pai, morreu, padeceu e se tornou primogênito para que todo aquele que nele crê também seja filho de Deus. Porque quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho está separado da justificação, não é justificado
e não tem a vida eterna. E essa vida eterna veio por meio de Cristo para que a gente tenha acesso ao Pai, para que a gente exerça a posição de filho. A justificação de Cristo não veio para que a gente tenha mais dinheiro no bolso e enrique financeiramente só não. A justificação de Cristo veio para que a gente tenha um Pai verdadeiramente que se importa conosco, que quer o melhor para a gente. Mesmo a gente ainda tendo a escolha, tendo a opção de decidir, Deus sempre diz, escolha a vida para que você tenha vida. Escolha a vida para que você viva. Diante de você tem a morte e tem a vida. Vá sempre pela vida, meu filho, para que você viva. O nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, ainda que nossa mãe que nos teve, que nos pariu, se esqueça da gente, Ele não esquece de nós. Ele é o principal interessado que a gente se dê bem em todas as coisas. Para quê? Para que a gente se amostre e vive em deleite. Não, para que a gente glorifique ao Pai que está nos céus. O nosso Pai e o mundo conheça. O mundo tem raiva da gente que é crente, não é porque eles somente não vai com a cara da gente, não. Além disso, eles não conhecem a Deus, está escrito lá em 1 João. Ele nos odeia porque a gente se achegou a Deus, conhece a Deus e eles não. Está lá no Evangelho de João, 1 João. Então, quando a gente olha, no Evangelho não, né? Na carta. O Evangelho foi Marcos, Mateus, Lucas e João. Na carta de 1 João. Então, quando a gente olha para Deus e vê que Ele tem total interesse, que a gente se dê bem, porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para a gente, porque hoje somos filhos dEle. Quem é o pai que ia ficar, como eu disse no começo, esperando com a vara o menino errar para meter no cacete? Esse camarada está atordoado do juiz, é doido. E Deus, Ele está só esperando que a gente se dê bem. Quando a gente falha, quando a gente erra, tem um caminho. Vamos lá para a gente ver que caminho é esse. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E se a gente andar e pecar, temos um acesso a um advogado, que é Jesus Cristo justo. Então quer dizer que a gente vai viver de todo jeito? Não, é para a gente ter cuidado e saber que devemos, ainda que a gente saia um pouco da rota, porque o se desviar é isso, sair da rota, do caminho que foi traçado por Deus. A gente tem um advogado para pedir perdão, e ele é fiel e justo para interceder por nós, e por meio da nossa atitude, ver se realmente a gente mudou, a gente se arrependeu. Porque Ele conhece as profundezas do nosso coração, o que está dentro. A gente pode ficar igual um papagaio, dizendo, meu Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Misericórdia, misericórdia. Só que se dentro de nós estivermos com o coração esperando, eita, eu vou levar o perdão de Deus agora, daqui a pouco eu faço de novo. Você não pediu perdão. Você se consolou para fazer de novo o errado. Você se consolou para daqui a pouco estar praticando a mesma coisa que sua carne quer, a obra ruim. A obra de morte, a obra do pecado. E isso não é a atitude de quem foi justificado pelo sangue de Cristo. De quem foi justificado pelo sangue de Jesus. Maquinar o erro, maquinar o mal. Por quê? Porque quem faz isso precisa ter um encontro real com a luz de Jesus. Precisa se encontrar com essa luz e deixar a luz iluminar sua vida para que saia das trevas. Porque se a gente vive maquinando o mal, com a intenção de pedir perdão, a gente não se difere do mundo. Quem aqui já viu uma pessoa que vai detonar o outro falando mal, que não é crente, chega a dizer, Deus me perdoe, mas fulano e tome. Quem aqui nunca viu isso? Por que eles fazem? Deus me perdoe primeiro. Porque é como se fosse uma carta para pecar. Fosse uma carta para fazer o errado. Não, eu vou pedir logo perdão, porque agora, a partir daqui, eu já posso descer a lenha. Posso arriar a lenha nele. E eu não já pedi perdão mesmo, Deus já me perdoou.
Aí eu pergunto, isso é certo? De forma nenhuma. Por quê? Porque quem não quer pedir perdão antecipado não erra. Ou não? Nós temos que entender que não vivemos hoje por costume de vida antigo, o qual a gente tinha, mas vivemos por conta da palavra. Vivemos por conta do que está escrito. E não é assim que a gente aprendeu de Cristo. Por acaso a gente viu aqui Cristo, mesmo quando estava diante de Herodes, chegar, fazer uma rodinha lá e disser: Deus me perdoe. Olha, mas aquele rei ali, ó, pensa no cabra safado. Não foi assim não que a gente viu de Cristo, não. Cristo ficou calado como uma ovelha muda diante de Herodes. E Herodes perguntando, a única coisa que ele falou foi: tu dizes. É você que está dizendo, eu não estou dizendo nada. Diante dos acusadores, dos fariseus, que estavam cuspindo eles, bofeteando, ele ficou calado. Ficou só vendo onde é que eles iam chegar. E foi assim que a gente aprendeu de Cristo. Se portar, não rebater. Cristo foi chamado de endemoniado, foi chamado de filho de Belzebu, foi chamado de chefe dos demônios. Cristo foi expulso porque expulsou os demônios do Gadareno. E os demônios entraram nos porcos e os porcos morreram. Os donos dos porcos botaram ele para fora da cidade. Cristo, ele foi na crucificação, antes de chegar na cruz, foi escarnecido, foi cuspido, deixaram Jesus nu. Será que ele foi humilhado? Imagina se Jesus fosse revidar tudo isso que ele passou. Hoje a gente não tinha salvação, nem tinha sido justificado por ele, pelo sangue dele. Se ele fosse parar por cada cuspida, por cada palavra que foi dita a ele, hoje nós teríamos salvação? Não. Imagina se Jesus tivesse se invocado na hora do Getsemane e tivesse dito: Deus, te vira aí com a tua vontade que eu vou embora. Nós teríamos salvação? Jesus, quando ele estava ali, ele já tinha passado por um monte de coisa, de injúria, de calúnia. O povo se juntou para pegar ele e empurrar de cima do penhasco. Mas Jesus não desistiu de fazer a vontade de Deus. No Getsemane ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. E por conta disso, hoje somos nós todos que aceitamos a Cristo, justiça de Deus. E ser justiça de Deus é estar nessa posição de integridade, colocado, digno, por conta de Deus. Não é por conta do que a gente fez ou faz, não. É por conta de Deus que mandou Jesus. É estar diante de Deus com integridade, com justiça, podendo ter acesso ao Pai. E ter um Pai que se preocupa conosco. Quando nós entramos no reino e somos feitos filhos de Deus, o nosso Pai nos dá uma herança. E essa herança está confirmada no testador, que é Cristo. O defunto foi Cristo, para que a herança valesse para nós. Então, se nós temos a consciência que fomos justificados por Cristo, a sensação de medo não é para viver dentro de nós, mas a sensação de restaurado, de justo, de filho, habitar completamente em nossas vidas. Porque se nós entendemos essa posição de justiça, nós vamos andar como o Pai quis desde o princípio. Desde o Éden, aquela vida que ele programou para o homem, que o homem decidiu pecar, desobedecer, foi restaurada, levantada em Cristo para nos dar a todo aquele que nele crê. A vida que até o próprio Israel, que foi escolhido por Deus, desprezou, hoje foi dada ao mistério, que foi a igreja. Foi dada a nós, o povo de Deus, a igreja. E essa igreja hoje precisa andar de acordo com a posição que tem. Um rei não se porta de todo jeito. Não é apenas uma veste, não é apenas uma fantasia, mas é um estilo de vida. Um rei, ele tem métodos para entrar, para sair, para falar, para comer.
para se proceder diante de outros, para não envergonhar o império dele, o reinado dele. O rei tem atitudes correspondentes ao seu título. E hoje o principal título que recebemos de Deus é de filho. Imagina só, pelo menos no meu tempo de pirralha, eu chegava nos cantos, se eu aprontasse, o povo dizia, é o filho de João. Ué. Aí eu dançava em casa. Não por meu pai, mas pela minha mãe. Por quê? Porque eu envergonhei o nome do meu pai. Imagina a gente, que é filho de Deus, envergonhando o reino de Deus, sabendo que, vamos lá para a Bíblia, em Mateus, se eu não me engano, ou em Lucas, eu acredito que também fala. Ai daquele que envergonhar ou fizer mal a um dos pequeninos. Era melhor enrolar, que eu digo, no sentido de ludibriar, de falar coisas falsas, de ensinar inverdades bíblicas, de ensinar jeito de se viver que não é bíblico. Era melhor que esse camarada pegasse uma pedra, botasse no pescoço e se jogasse de uma ponte. Está dizendo lá na Bíblia. Imagina o camarada fazendo algo, envergonhando o reino de Deus, qual não é a punição divina, mas é aquilo que está estabelecido por conta da vida errônea dele, do mau procedimento dele, que envergonha o reino e faz pessoas caírem. O que é que vai acontecer com esse camarada? Por isso que a gente vê lá em Mateus também, que muitos vão chegar diante de Jesus e vai dizer, olha, eu estava expulsando demônio, eu estava curando enfermo, tudo no teu nome. Jesus vai dizer, vai para lá, eu não te conheço não. Vai para o fogo eterno que está preparado para o diabo e para os demônios. Por isso que Jesus vai dizer isso. Mas foi Jesus que botou eles lá? Foi não, foi eles vivendo dissolutamente, de todo jeito. E fazendo o que bem entendiam das suas vontades, da sua carne. Hoje, todos nós, filhos de Deus, não precisamos de liberação humana para viver o amor. Porque viver o amor é uma questão de natureza. Viver o amor é uma questão de justificação. É uma questão de nascer de novo. E como é que se vive o amor? Somente aqui? É praticando em todo canto, todo lugar. É sendo injuriado, é sendo caluniado, é sofrendo perseguição por mentiras. Se não for mentira, se ajeite, meu irmão. Porque se você estiver errado, você tem que se consertar. Não tem que ficar permanecendo no erro, não, por orgulho, não. Porque quem faz isso, não chega em lugar nenhum, não sai do canto. Fica rodando só. É como se, comparando naturalmente, é como se fosse uma Ferrari com motor de Fusca. É um crente, filho de Deus, orgulhoso. É uma Ferrari com motor de Fusca. Não tem força nem para puxar a carcaça do carro. Vai ficar só ali fazendo força e zoada. Mas quando a gente entende que isso foi dado por Deus para que nós tenhamos uma vida de acordo, e vivemos assim dessa forma, de acordo com as Escrituras, nós vamos andar não com nossa força, mas com a força do Todo-Poderoso. Porque Deus não tem limite para fazer você fazer as coisas dele, não. Deus quer muito mais, além do que a gente imagina, que a gente realmente faça as coisas dele. Só que precisamos deixar de ser adestrados, como cachorro mesmo, adestrado. Olha, toma uma raçãozinha. E passar de deixar de depender somente de pastor, de pregador, de profeta, para fazer alguma coisa para o reino. Porque a capacidade divina, o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. E se a gente ficar só esperando os outros fazer, a gente vai fazer o quê? Nada. Vai ficar só esperando, quando fulano quiser fazer. Não estou dizendo que é para chegar e dizer, agora eu vou pregar ali no púlpito, toma o microfone da mão do pastor, do líder, e vai tomar o lugar. Não tomar o lugar dele, né? Porque não tem lugar de ninguém para pregar aqui. Vai tomar o microfone, eu vou pregar agora. Não, eu estou dizendo para a gente viver o amor. A gente não precisa estar esperando pelos outros.
Cada um de nós tem essa capacidade dentro de si. Porque nós fomos justificados por Deus, não foi por mim não. Nós precisamos de líderes nos 5 dons para quê? Para que a gente seja instruído e pratique a palavra. Para que a gente cresça e pratique a palavra. É para isso, não é para idolatrar não, ninguém não. Porque quem morreu por você, por mim, foi Jesus. Não foi Paulo, não foi Apolo, não foi João, não foi ninguém não, foi Jesus. É o único que a gente tem que se focar 100% e viver. A gente vê Paulo dizendo, olhe para mim como eu me imito, como eu imito a Cristo. Está errado, está não, porque Paulo estava vivendo realmente a palavra. É errado você dizer, Flávio, eu estou olhando para aquilo que tu está fazendo. Eu vou fazer igual, se tiver certo da palavra, não. Por quê? Porque o que está alinhado na palavra e a gente pratica é para servir de espelho para que outros pratiquem. É errado eu olhar para o irmão e dizer, eu estou vendo o senhor fazendo isso, eu vou fazer igual, porque está alinhado a palavra. É não, porque nós somos um corpo, a gente precisa ter consciência de que cada um faz uma coisa e a gente pode fazer, se tiver alinhado a palavra também. É errado eu olhar para Cristiano e dizer, Cristiano, eu vou fazer isso porque tu está fazendo segundo a palavra. É não. Agora, no entanto, aquilo que a gente está fazendo errado ainda, a gente deve se consertar. Porque do mesmo jeito, se a gente fizer o que é bom e o outro copiar, e se a gente fizer o que é ruim e o outro copiar, a gente vai dar conta. A gente vai pagar a conta depois do pecado, que é a morte. E como eu falei, não é só estribuchar, é doença, é um monte de coisa que tem, que leva à morte. Até um chutezinho na quina da mesa com aquela unhazinha que dói bem muito, não tem? É uma consequência do pecado. É uma consequência do pecado porque vai tirar a nossa paz, que vai ficar o dia todinho assim, latejando, mesmo na quinazinha. Mas a gente só olha para o estribuchar, mas a gente tem que ter consciência que todas as coisas que faz a gente padecer, perder a paz, sofrer, é consequência de algo que a gente precisa melhorar. É consequência de algo que a gente precisa viver. Então quer dizer que tudo que eu planto de ruim eu vou colher instantaneamente, não sei, aí é com Deus. Com Deus como assim? Porque Deus sabe nosso coração. E Ele está vendo tudo aquilo que a gente está maquinando por dentro. E quando Ele está vendo isso, o preço do pecado é a morte, vai ser cobrado. O tempo de cobrança, aí eu não sei. Porque eu não sou onisciente, o onisciente da história é Deus. Deus sabe tudo, sabe todas as coisas. Só que existe esse tempo que um dia o elástico quebra. Um dia arrebenta e um dia vai chegar esse preço. Tem um camarada, veja só como é sério. Tem uma história de uma irmã que ela começou marcando com pastores, com obreiros de outras igrejas para ir fazer alguma coisa, não sei se era cantar ou fazer visita, alguma coisa assim. E ela marcava a hora tudo, chegava no dia farrapava, chegava no dia atrasava. E tome fazer isso. Chegou um dia que aconteceu algo com a irmã. Sabe o que foi? Um câncer na língua dela. Foi Deus que botou? Foi não, foi ela mesmo. Ela perdeu metade da língua. Só nessa brincadeirinha de tá marcando coisa e não cumprindo. Por quê? O que é que Jesus diz lá atrás? Na Bíblia. Seja seu procedimento sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do diabo. E a irmã toma marcar, e se atrasar, e chegar e não ir. E aconteceu isso, ela perdeu metade da língua. Graças a Deus, ela se arrependeu, orou e não morreu. Só que ficou sem a banda da língua. Ela hoje fala por um milagre. Porque o cara falar com a língua mordida já é ruim, imagine sem um pedaço da língua. Ela fala e canta ainda. Só que isso aí foi bom para ela? Foi não. Perdeu um taco do corpo. Então, para essa irmã foi isso aí. Para outro, tem camarada que faz um assalto à Casa da Moeda, faz um monte de coisa ruim e não acontece nada na hora. Só que depois, quando chegar a conta, o camarada morre, o camarada
sofre bem muito antes de morrer, acontece um monte de coisa. Porque todas as coisas estão patentes diante de Deus e Ele conhece nosso coração. E Ele sabe o que é que a gente faz. Ele sabe o que a gente maquina, o que a gente programa. Só que a gente tem que entender que a justiça de Deus não é ser castigado por Deus, mas é estar diante dele na posição de filho. E o juízo de Deus vem e está sobre os pecadores, os que não são filhos. Na palavra está escrito que a ira de Deus permanece em cima daquele que não é nascido de Deus, não é nascido de novo. E se nós somos filhos, somos justificados, então temos que ter consciência da palavra e praticar para que a gente não esteja debaixo dessa ira, que é para os pecadores, que é para quem vive de todo jeito. Precisamos a cada dia fazer igual o camarada que faz jarro. Está apertando até ir formando os traços adequados na nossa vida. Colocando cada coisa no lugar para que a gente não fique em falta e em falha. Alguém pode chegar, vou dar um exemplo aqui, alguém pode chegar para mim agora e me cobrar dizendo, olha, você só vive mentindo. Pode não, porque eu não vivo mentindo. Alguém pode chegar aqui e dizer, ah não, vi você ali no bar tomando uma. Não pode, porque eu não vivo no bar tomando uma. Ah, mas você então, chega um aqui cobrando, você vive ali, ó, cheio de mulher ali, de lado, cheio de safadeza. Pode não, porque eu não vivo fazendo isso. A gente precisa a cada dia ter mais coisas na vida da gente que ninguém pode chegar assim e dizer, olha, você está errado que você faz isso. Cada dia a gente precisa ter mais áreas na vida da gente que ninguém pode cobrar. Porque quando a gente fizer isso, a cada dia, nós vamos estar mais parecidos com Cristo. E a meta da igreja nascida de novo é essa, cada dia andar como mestre. Porque se a gente não fizer isso, a gente está só brincando, passando o tempo da gente. Está servindo só para a gente estar mostrando uma santidade exterior, mas por dentro está mais podre do que carniça. E realmente, se a gente estiver fazendo isso, nós vamos ser cobrados e vamos padecer na nossa carne, porque a gente está plantando corrupção. O pecado fede, o pecado é algo terrível diante de Deus. A Bíblia fala que a oração dos santos chegam a Deus como um aroma suave. Mas se as orações dos santos, quem é santo não vive pecando, chega como aroma suave, imagina a carniça que deve ser quando a gente vive em pecado. Imagina só. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque por meio dele nós fomos amados e justificados. Fomos feitos justiça de Deus. Por que nós fomos feitos isso? Porque Deus nos amou e Ele nos quis trazer de volta da morte para a vida. Nos levantou como pessoas que estão dignas para estar diante de Deus. Antigamente, na velha aliança, para carregar a arca, tinha que ser levita, tinha que ter um monte de requisitos. Tanto é que quando os bois derrubaram a arca, o camarada morreu porque foi segurar para a arca não cair no chão. Mas hoje, Deus em Cristo nos tornou aptos a estar diante da presença dele. Que não está naquela arca mais hoje, mas está dentro de nós. Porque o Espírito de Deus está em nós. Precisamos ter essa consciência, porque se nós não tivermos, nós vamos viver uma vida igual. Uma vida semelhante à que a gente vivia. Vamos aqui para a Bíblia agora. Cadê o versículo? Provérbios 29, 26.
Provérbios 29, 26. Nesse versículo é mostrado que de Deus vem a justiça. Que justiça foi essa que veio? Jesus. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Essa justiça foi estabelecida na terra e dada por Cristo, quando ele disse está consumado. Quando nós se achegamos a essa justiça, somos justificados, restaurados no Espírito, nascemos de novo. E por nascer de novo, fazemos parte de um reino de justiça, santidade e integridade. Saímos das trevas para a luz, da morte para a vida. Fomos restaurados interiormente no Espírito. Nosso Espírito foi ligado com Deus. Temos comunhão e acesso a Deus. E estamos aptos a estar diante de Deus por conta da nossa nova natureza. E o maior e melhor foi que fomos feitos filhos de Deus. Porque quem tem um pai que é todo poderoso, não tem que se preocupar não. Porque o nosso pai tem todo poder. E quem tem todo poder não mede esforço para fazer algo não. Às vezes a gente quer fazer, sei lá, trocar de carro. Precisa de dinheiro para trocar. A gente tem que fazer esforço para trabalhar para conseguir aquilo. Só que quando a gente vai na Bíblia em Gênesis, não existia luz e Deus disse haja luz e houve luz. Teve algum esforço de Deus? Ele precisou correr atrás de dinheiro ou correr atrás dos raiozinhos da luz, sair botando um por um. Ele disse haja luz e houve luz. Ou seja, ele tem poder para fazer qualquer coisa. E ele é nosso pai. E ele, por ser nosso pai, disse andem de acordo com essa paternidade em Cristo, por Cristo, fazendo igual a Cristo. Cristo foi orar pelo defunto que estava 4 dias lá dentro, Lázaro. Quando ele foi orar, ele disse: Pai, eu te dou graças, eu estou fazendo isso para que eles vejam que eu falo contigo, porque eu sei que eu sempre falo contigo e tu me ouve e me responde. Aí Jesus disse: defunto, vem para fora. Aí o defunto saiu. Foi difícil para Jesus aquilo. Imagina só o camarada, até as irmãs do defunto disseram: ele já está fedendo, já faz 4 dias que ele está lá dentro. Jesus fez: tem nada não, tira a pedra e vem para fora, defunto. E Lázaro ficou vivo. Por que Jesus fez isso? Porque ele agiu de acordo com a paternidade dele, de acordo com o seu pai. Quando Jesus morreu na cruz e foi enterrado lá, colocado no sepulcro, a Bíblia fala que aquele que ressuscitou a Cristo foi usado, o poder que foi usado para ressuscitar a Cristo foi o poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, para Deus não teve problema nenhum ressuscitar Jesus. Mais um que foi levantado por conta do poder de Deus, Jesus. Levantado e ainda depois de ter ressuscitado, subiu aos céus com o corpo ressurreto. Nós vemos na velha aliança Enoque e Elias que foram arrebatados, transladados. Mas nenhum deles foi com o corpo glorificado, não. E Jesus ressuscitou e teve o corpo ressurreto, que precisava nem abrir a porta, ele passava pelas paredes. A gente vê lá na Bíblia que quando os discípulos estavam lá reunidos, ele passou pelas paredes, entrou e disse: Pai seja convosco. O corpo dele estava esqueci até o nome do corpo agora. O corpo dele estava restaurado, estava glorificado, que não estava sujeito às leis naturais. E Jesus foi levantado aos céus, os discípulos lá olhando ele subir, ficaram tão impressionados que o anjo disse: olha, o que é que vocês estão fazendo aí de cara para cima? Vão cuidar, vão, faça alguma coisa. Esse daí que subiu vai descer de novo. Bora trabalhar, bora. Só faltou os anjos dizer: bora trabalhando, bora circulando. Eles ficaram tão impressionados porque viram Jesus subindo que ficaram lá, atônitos, a Bíblia fala em algumas versões. Ou seja,
depois de ressurreto, teve a operação total de Deus, do seu poder no corpo, que foi glorificado. E assim como ele foi, nós também seremos glorificados, está escrito. Nosso corpo vai ser ressurreto para a vida eterna, não para a condenação eterna. Mas, no entanto, esse corpo que vai ser glorificado tem um propósito. E esse propósito vai ser alcançado quando a gente viver nesse corpo carnal, não dando lugar a ele. Quando a gente deixar de obedecer e inclinar para a vontade da nossa carne que habita o pecado, nós vamos alcançar a plenitude desse corpo. Por quê? Porque nossa salvação vai ser consumada, confirmada nesse dia, quando estivermos diante de Deus e de Jesus, e Ele glorificar nosso corpo. Precisamos entender que hoje fomos justificados no Espírito, temos uma nova natureza, e que por meio desse Espírito justificado devemos andar e proceder. Porque ele vem de Deus. Ele foi dado por Deus. Essa justificação foi feita por Deus. E quando nós entendemos a cada dia essa justificação, a gente não anda como antes. A gente renova nossa vida, nossas atitudes pela palavra e procede de acordo com essa natureza que está dentro de nós. Essa natureza que foi modificada pelo próprio Deus. E essa justiça, ela veio para que nós tenhamos esse acesso a essa graça, a essa posição de filho, a esse novo meio de viver, que não é segundo a carne, mas é segundo Deus, é segundo a vontade de Deus. Então, que possamos ser conscientes de que essa graça foi estabelecida em Cristo e nos justificou para que a gente viva segundo essa justiça. Não é padecendo nem sofrendo, Deus esperando com uma vara verde para nos dar o cacete, não. Mas é aprendendo a palavra para que a gente não sofra. Nessa vida e na eterna. E que a gente possa entender que existe uma importância grande em sim compreender essa justiça. Para quê? Para que a gente viva de acordo com ela. Porque se a gente não compreender, quem não entende as coisas vive padecendo. Como está escrito em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Porque lhe falta o entendimento, meu povo é levado cativo. E não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente viva segundo a vontade dele perfeita, que foi estabelecida e mostrada no Éden. Nessa terra aqui. E sabendo, esperando ansiosamente para viver a eternidade com o Pai. Onde lá não vai haver mais sofrimento, dor, pranto. Onde o próprio Deus vai enxugar a nossa lágrima, ou seja, vai acabar com todo sofrimento. E vai fazer com que a gente tenha comunhão eterna com Ele. Como hoje Ele já está em nós por meio do Espírito, mas essa comunhão com o próprio Deus e Pai. Diretamente na pessoa do Deus e Pai. Amém? Então, agora vamos começar a preparação para a ceia, entendendo que a ceia, ela veio para que nós lembremos desse sacrifício. E que esse sacrifício foi feito por amor por nós. E Jesus disse, façam isso até que eu venha. E nós estamos fazendo isso, não como um ritual, mas entendendo que foi por amor. Amor de Deus, que Ele nos justificou. Que quem é nascido de novo pode tomar do cálice e comer do pão, sabendo que é lembrando do sacrifício de Jesus. Que o sangue nos purificou do pecado. E que o pão, ou seja, o corpo, nos curou. Ele padeceu no corpo para que nós tivéssemos cura. E essa cura veio de graça. Amém? Que essa cura foi dada por Jesus, por amor a nós. Te agradecemos porque fizemos isso, Pai. Ceamos em memória de Ti. E vamos continuar até que nós varmos para Ti ou até que Tu venhas para nós, Pai.
Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por uma semana debaixo da Tua graça, Senhor, entendendo nossa posição de filhos. Em nome de Jesus, que possamos viver o amor, praticá-lo segundo a Tua vontade, Pai, que é boa. Em nome de Jesus, Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós nessa semana, nos guiando a cada passo. Em nome de Jesus. Amém. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.